Olá, companheiros e companheiras, sejam todos bem-vindos. Eu saúdo a todos vocês, agradecendo pela companhia e audiência de todas as quartas-feiras. Eu me chamo Sandra da Mata e estou dando início às atividades promovidas pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia, atividades estas que compõem a assistência espiritual. Portanto, a partir de agora, começarei coordenando a reunião do grupo de acolhimento fraterno e peço a todos que se concentrem na leitura que será objeto de estudo hoje e tragam para o seu cotidiano o que deram a poder extrair. Um abraço fraterno a todos. Rogamos a Deus, Senhor da vida, para que nos assista por meio de sua legião de espíritos benfeitores e também por intermédio do nosso anjo guardião, que eles possam nos fortalecer, nos aconselhando, nos orientando, nos intuindo para que ajudemos a abrir os nossos caminhos existenciais, criando em nós consciência do ser e do estar neste mundo, abrindo os nossos campos mentais. Que nesta estrada evolutiva, Jesus seja o farol a guiar os nossos rumos. Que assim seja. Audiodescrição da capa do episódio de número 25, intitulado Necessário e Dispensável. Na imagem da capa, aparecem pessoas num ambiente comercial iluminado, como se estivessem num shopping fazendo compras. Não dá para ter a certeza disso, porque a imagem encontra-se totalmente desfocada. O numeral do episódio encontra-se escrito com uma fonte de tamanho grande em relação ao título, e está posicionado abaixo do meio da capa e um pouco à direita de quem o observa. O título do episódio encontra-se abaixo do numeral na base da página e está alinhado e um pouco para o lado direito do observador. A cor branco predomina no numeral e no título. Dando prosseguimento aos nossos estudos do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o episódio de estudo de hoje é o episódio de número 25, intitulado Necessário e Dispensável. Segue a leitura. O consumismo atual responde por muitos problemas. As indústrias do supérfluo apresentam no mercado da vacuidade um sem número de produtos desnecessários que aturdem os indivíduos. Estimulados pela propaganda bem elaborada, desejam comprar, mesmo sem poder, o que veem, o que lhes é apresentado numa volúpia crescente. Objetos e máquinas que são o último modelo, em pouco tempo passam para o penúltimo lugar até ficarem esquecidos em armários ou depósitos de coisas sem valor. No entanto, se não fossem adquiridos naquela ocasião, a vida perderia o sentido para quem os não comprasse. Consumismo é fantasia, transferência do necessário para o secundário. O consumidor que não reflete antes de adquirir termina consumido pelas dívidas que o atormentam. Muita gente faz compras por mecanismos de evasão. Insatisfeitas consigo mesmas, fogem adquirindo coisas mortas e mais se perturbam. Enquanto o grande número de indivíduos se afoga no oceano do supérfluo, multidões inteiras não possuem o indispensável para uma vida digna, abarrotados uns com coisas nenhumas e outros vitimados por terrível escassez.
são os paradoxos do século e do comportamento materialista utilitarista da atualidade. Confere a necessidade legítima antes de te permitires o consumismo. Coisas de fora não equacionam estados íntimos, distraem a atenção por um momento, sem que operem real modificação interior. Quando o excesso te visite, reparte-o com a escassez ao teu lado. Controla e dirige a tua vontade, a fim de não seres uma vítima a mais do tormento consumista. Fim da leitura. Este episódio encontra-se nas páginas 110, 111 e 112. Para uma reflexão acerca dessa obra psicografada por Ivaldo, cumpre lembrar que Joana, nesse texto, episódio diário, ela fala de um momento específico do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vivência. Ela vai chamando a atenção e nos convidando para a reflexão de um pequenino ponto de nossa existência. Então, consideramos que o presenciamento em nossa atual existência ele é exercitado através dessa palavra de Joana que nos fala sobre o necessário e o dispensável. Esse episódio 25 nos remete a dois aspectos do nosso ambiente, a produção e o consumo. Ambos têm como ponto final a satisfação das necessidades. Joana nos lembra que a indústria com foco nos lucros apresenta o supérfluo, ou seja, aquilo que ultrapassa a necessidade, que é mais do que se necessita, é uma extravagância, utilizando a mídia, a propaganda, bem elaborada, estimulando a compra e induzindo ao consumo. Ela leva, então, o indivíduo a desejar comprar o que vê, mesmo sem ter condições financeiras. Muita gente faz compras por mecanismo de evasão, de pretexto, insatisfeito consigo mesmo, fogem adquirindo coisas. Mas é bom lembrar que consumismo é diferente de consumo. Quando ela fala o necessário, ela está falando do essencial, que consumir é uma característica do ser vivo. Vender e comprar é algo da nossa existência, gera renda, trabalho, desenvolvimento econômico e social do orbe. Reafirmando que os produtos resultam do emprego da inteligência. Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele escolhe 5 instruções dos espíritos, e uma delas é o homem no mundo, que fala: a virtude não consiste em assumir uma postura severa, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger vossos atos pela lei do Criador. E aí nós estamos falando do essencial: alimentação, emprego, vestuário, moradia, assistência à saúde, educação, cultura, lazer, que são necessidades essenciais. E o dispensável, que é aquilo exatamente que extrapola a satisfação das necessidades. Nós estamos falando do consumismo, que é fantasia, segundo Joana de Ângeles. Está no campo do desejo, provém de estímulos do sentido e das emoções. E mais do que isso, sem condições, o indivíduo vai acumulando dívidas que vão se acumulando e o atormentam ao longo da sua caminhada. E ainda Kardec nos chama a atenção de um aspecto característico, que é o apego às coisas materiais, que é um sinal notório de inferioridade. E quanto mais o homem se prende aos bens do mundo, menos compreende a sua destinação. E aí ela faz uma ponderação acerca do contexto. Tem de um lado um grande número de pessoas que se satisfazem com o supérfluo, vivem com excesso, e do outro multidões inteiras que não possuem o indispensável para uma vida digna, viver com a escassez. A recomendação é, quando o excesso te visite, reparte-o com a escassez ao teu lado. Então, uma síntese, podemos dizer que o consumismo provém do desejo. Então ela fala: coisa de fora não equaciona estados íntimos, distraem, dispersam a atenção por um momento, sem que se opere real modificação interior. Então qual é a nossa recomendação? Não se deixe tomar pela moda, pela imitação, pela propaganda, que cria imagem de vida supostamente feliz e de sucesso, que mostra a felicidade assentada sobre o excesso das coisas, de bens materiais, de padrão de beleza artificial, de prazeres extravagantes. Ainda o Livro dos Espíritos, na questão 714, Kardec vai reafirmar: o homem que procura nos excessos um refinamento dos gozos coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se
a satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu como guia. Então, quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que ele concede à sua natureza animal sobre a espiritual. E ainda, na questão 714, Kardec comenta que as doenças, a decadência, a morte mesmo, que são consequência do abuso, são também punição da transgressão da lei de Deus. Uma conclusão, reafirmando, o consumismo está no campo do desejo, provém de estímulo dos sentidos e das emoções, mas, acima do desejo, nós temos a vontade, que provém do pensamento e da razão, que nos leva a fazer escolhas mais criteriosas. Emmanuel, no texto Pão Nosso, recomenda: resiste à tentação, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorados, aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio. Então, Joana recomenda: controle e dirige a tua vontade, a fim de não seres uma vítima a mais do tormento consumista. Para isso, nós temos duas bases que nos sustentam, que é o modelo e guia, que é Jesus, e o seu Evangelho. Muita paz para todos. Segue a minha compreensão do episódio de número 25, intitulado Necessário e Dispensável. Começo a discorrer sobre este episódio trazendo algumas indagações. Será que com a chegada e vivência da pandemia paramos para refletir sobre o que realmente é necessário e o que realmente é dispensável? Necessário, esclarecendo, é tudo aquilo que é essencial, inevitável, que se impõe. Neste sentido, o que se revelou necessário para cada um de nós? Dispensável é tudo aquilo que você se desobriga, tudo aquilo de que você não precisa. O que percebemos como sendo dispensável? Deixemos as respostas para cada um dar a si mesmo. Seguindo esta linha, neste episódio, Joana traz para nossa reflexão os paradoxos da atualidade que envolvem o comportamento materialista utilitarista. Vivemos, na atualidade, a exacerbação do ter em detrimento do ser. Vivemos mergulhados na indústria do supérfluo, do coisa nenhuma. Agimos como consumidores passivos, alienados, manipulados por propagandas estratégicas bem elaboradas, criadas para seduzir, para provocar o prazer dos sentidos. O consumidor ingênuo pensa que, adquirindo coisas, conseguirá resolver suas questões íntimas, apostando até o sentido da sua vida na aquisição de objetos descartáveis e inúteis. Esse mecanismo de fuga só vem reforçar a necessidade do nosso autoconhecimento, do enfrentamento que devemos ter com as nossas questões mais profundas. Essa corrida maluca que travamos com o mercado capitalista selvagem tem provocado em muitos de nós dívidas que acabam nos consumindo, perturbando-nos o sossego. Diante de toda essa constatação, Joana destaca alguns conselhos. Primeiro deles, confira se a necessidade de aquisição de determinada coisa é legítima ou não. Segundo, não tente resolver estados íntimos, distraindo-se momentaneamente com a aquisição de coisas dispensáveis. Terceiro, se você perceber que possui muito mais do que precisa em relação ao próximo que nada tem, reparte o que você tiver com ele. Quarto, precisamos aprender a controlar e dirigir a nossa vontade para sermos senhores de nossas reais necessidades. Analisando esta questão do consumismo exacerbado por um outro paradigma, quero finalizar esta minha exposição trazendo-lhes o capítulo
16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item de número 9, que diz o seguinte: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo, e não a possui, e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. E assim eu termino a minha exposição, agradecendo a todos pela oportunidade que me foi oferecida de discorrer sobre a minha compreensão deste episódio. Um abraço fraterno a todos e todas. Aqui chegamos ao final da primeira parte das nossas atividades. Convido a todos para que continuem conosco, porque os trabalhos de assistência espiritual permanecem e necessitamos da ajuda de todos vocês com as vibrações positivas. Muito obrigada. Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possa continuar a nos envolver e a nos fortalecer hoje e por todo sempre. Faremos hoje uma reflexão da mensagem de número 36 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesta lição, Emmanuel intitula Heresia e utiliza-se de uma fala de Paulo aos Coríntios, e essa fala se encontra em 1 Coríntios 11:19. Primeiro cabe lembrar do significado da palavra heresia. Ela pode ser compreendida como ofensa ou desrespeito a uma religião. Pode ser entendida também como instituição, ideia ou ideologia rejeitada pela Igreja, tida como falsa. O que mais comumente a sociedade acaba a aderir a este conceito. Mas ela pode também ser entendida como o fundamento, ideia ou opinião que se opõe ao senso aceito pela maioria. E é aqui, neste conceito, que começamos a entender o que dizia Paulo. Que entre aquele grupo que estava reunido, seria muito importante que houvesse opiniões diferentes, pois que a verdade, em algum momento, iria prevalecer, e então aqueles discordantes poderiam ser convencidos, todos a seu tempo. E é assim que Emmanuel nos convida a fazer, a partir desta mensagem, desta lição, fazer uma reflexão. E ele fala: recebamos os hereges, ou seja, aqueles que pensam diferente de nós, com simpatia, que falem livremente os materialistas, que ninguém se insurja contra os que duvidam. Emmanuel, vejo eu, pede que tenhamos carinho, tenhamos compreensão por todos aqueles que pensam diferente de nós, principalmente nós que cremos no que a doutrina espírita nos fala. Não discutamos com aqueles que ainda não acreditam, com aqueles que ainda não estão que ainda na realidade estão arraigados no materialismo. Coloquemos nossa opinião, sim, sem querer impor, mas deixemos que aqueles que pensam diferentes de nós também falem, se expressem. Como diz Emmanuel, isso é justo.
E aqui eu peço licença para abrir um parêntese e lembrar do fato histórico que foi o Auto de Barcelona, ocorrido em 1861, quando o bispo de Barcelona ele ordena que algumas obras espíritas, dentre elas o Livro dos Espíritos, fossem queimadas em plena praça pública, com a seguinte alegação. Diz assim o bispo, né? A Igreja Católica é universal e os livros, sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. Aqui, a Igreja Católica classificou a doutrina espírita, então, no seu início, como heresia, ou seja, por trazer alguns pensamentos diferentes do que o catolicismo pregava. Então eu vejo que heresia não é uma coisa ruim, se não vejamos. Por trazer uma mensagem diferente daquela pregada pela Igreja Católica, o Espiritismo acabou com este ato da queima das obras espíritas, tendo, ao meu ver, uma grande propaganda, pois as pessoas acabaram por ter uma curiosidade em saber o que estas obras traziam, para que tal ato fosse feito em praça pública. A mensagem considerada herética pela maioria à época, no fundo vinha trazendo uma verdade, vinha abrir os olhos de todos nós sobre de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Veio iluminar as nossas consciências e facilitar a compreensão da mensagem trazida por Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, em Sede Perfeitos, Kardec fala que sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caráteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Olha como é magnífico a fala de Paulo aos Coríntios, a de Emmanuel e a de Kardec, falando a mesma coisa em momentos distintos, para que possamos ouvir, analisar e, em algum momento, ter que fazer, né? E Hermance Dufour ainda nos brinda com uma fala que vai pelo mesmo caminho. Diz ela no livro Diferenças não são defeitos. A beleza da vida está no ato de todos serem diferentes e terem algo a nos ensinar. Compete-nos a nos abrir para esse mundo novo, de vivências altruístas e ricas de diversidade. É o desafio de conviver bem com a particularidade alheia, sem querer, arrogantemente, adaptá-la à nossa vida ou à nossa visão pessoal. Emmanuel, ainda em sua mensagem, ele fala que os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Assim, vejo que Emmanuel nos lembra que ao julgar ou condenar um irmão por suas ideias ou atos diferentes do nosso, ou atos e ideias que não condiz com o bom senso, é um ato de desamor e, o pior, uma falta de compreensão do amor de Deus por sua criação. Nos mostra o quão estamos distantes de compreender Deus. Lembremos o que diz Jesus em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Ele fala: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Emmanuel ainda fala que quem não consegue crer em Deus é alguém que está doente. E nessas condições, segundo Emmanuel, devemos compreender as atitudes desses irmãos como um grito de socorro. Se conhecemos irmãos nessas situações, que pensam diferente de nós
que não aceitam ou não respeitam como nós pensamos, façamos como Jesus nos ensina e convida a fazer. Ofereçamos a outra face. A face do respeito, a face da compreensão, a face do amor. E como Emmanuel coloca já no final de sua mensagem, guardamos conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Tenhamos, como nos fala o Espírito Hamed no livro Os Prazeres da Alma. Ele fala sobre compaixão. Hamed, ele nos diz que ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Tem uma mensagem do nosso querido Chico Xavier que acho que deveríamos seguir sempre, né, quando alguém pensa diferente de nós ou faz algo que nos desequilibra por não concordar com o que o outro fez. Diz assim Chico: a sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alterarão a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então veja como essa mensagem, né, pelo menos a mim toca assim, né, de que tudo isso, né, que Chico traz, né, quando a gente se irrita com o que alguém pensou diferente de nós e a gente acaba se contrariando, né, a gente vai ficando desapontado porque a outra pessoa pensou ou fez de diferente, né, e a gente acaba ficando de mau humor, né, e isso são energias deletérias para conosco, né, e para com o outro também. Né? Então tudo isso ela não modificará. Não, o que modificará será o jeito, né, a forma que nós daremos a todas essas situações. E essa forma ela tem que ser como o Chico fala, né? Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Né? E finalizando, né, com Hermance Dufour, que ainda no livro Diferenças Não São Defeitos, ela nos diz assim: o mundo, sem dúvida, será um lugar melhor quando prezarmos a diferença alheia como sendo o seu direito inalienável de ser. E mesmo que não concordemos com a singularidade do outro, cabe-nos, por dever universal, proceder no amor com inalterável respeito pelas diferenças, em qualquer lugar ou tempo, consolidando um exemplo de fraternidade em louvor à lei do bem. Diferenças não são defeitos. Muita paz, meu irmão, que Deus continue a nos fortalecer, a nos envolver no seu infinito amor e que possamos seguir os passos do Mestre Jesus, né? E que deixemos que Jesus habite em nosso ser. Que Deus abençoe a todos. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas
e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando o passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia, sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.